Olá, pessoal. Estou aqui de volta para conversar com vocês sobre as disciplinas do Inova Educação. Hoje falando de um outro componente eletivas, mas recuperando algumas coisas que a gente iniciou no ATPC anterior. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Essa é a nossa pauta. Nós vamos ter 6 momentos, né, de discussão. O objetivo geral continua ser refletir sobre as competências socioemocionais, o seu desenvolvimento intencional na escola, por meio dos resgates dos conceitos fundamentais em torno do componente eletivo propriamente dito. Como eu disse no encontro anterior, as competências socioemocionais, elas são base das 3 disciplinas do Inova em especial, mas na verdade ela está em todo o currículo. Na verdade, ela é base fundamental de todo o processo formativo em todos os componentes curriculares. Dentro dos objetivos específicos, eu não vou me ater a eles agora, porque ele está resumido junto com as atividades, tá? A primeira atividade é onde estamos e para onde vamos. Na verdade, eu vou fazer uma análise pessoal com vocês, recuperar a avaliação que foi preenchida no ATPC anterior e um acolhimento contando um pouquinho da minha história para vocês. Um segundo momento é o alicerce, que são as competências socioemocionais, com uma sugestão de atividades. E no terceiro momento, as memórias de como se configurou a disciplina eletiva na unidade escolar de vocês, que teve início no projeto de vida, teve início lá nas primeiras ações do ano letivo. Ou seja, a gente vai revisitar o que foi feito e pensar de como que vocês estão elaborando essa adequação ao trabalho remoto. A eletiva nasceu do projeto de vida, mas ela se configurou como início propriamente dito no feirão. E do feirão a gente vislumbra a culminância, como a gente vai fazer esse processo do feirão até a culminância, que é o desenvolvimento da eletiva de vocês. Lembrando que nesse processo aí a gente teve uma grande mudança, né, no nosso jeito de ver as coisas e até no nosso entorno. Lembrando lá da nossa avaliação SHOT, a gente tem fatores externos que não estavam previstos, mas que aconteceram e a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. Vou iniciar hoje com vocês uma formação do processo formativo. Aí vocês podem me dizer assim, poxa vida, deixou para falar agora do processo formativo, sendo que a gente já passou um bimestre. Nós passamos um bimestre, só que nós tivemos outras demandas para dar conta, nós tivemos outros objetivos pontuais para ser trabalhado, e a gente precisou priorizar algumas coisas. Levando em conta que as eletivas elas finalizam, né, no final do semestre, embora a atribuição de notas, a avaliação tenha sido feita bimestral, algumas escolas ficaram na dúvida se isso era para ser feito bimestral ou semestral, e eu vou explicar por quê. Anteriormente, quando as eletivas elas eram específicas das escolas PEI, as escolas do Programa de Ensino Integral, ela era avaliada por semestre. Mas, dentro da grade, como ela se tornou um componente curricular, ela precisa ser avaliada bimestralmente. Qual é a diferença da avaliação? Como vocês já perceberam, a gente avalia o aluno por engajamento, e dentro de 3 categorias ali, né? E o último item que eu vou falar com vocês é de um movimento, o Movimento Inova. Ele foi lançado na sexta-feira e ele vai acontecer no dia 3/7. E aí eu vou dar mais detalhes de como isso vai se configurar. Esse primeiro momento, onde estamos e para onde vamos, eu terminei a última avaliação com essa proposta, que vocês me encaminhassem, não era uma imposição, não era uma obrigação, mas foi um pedido, que vocês me encaminhassem o que teve de bom, o que teve que pena, né? Coisas que precisam ser reestruturadas e que tal, que eram algumas sugestões. Quando eu fiz o encaminhamento, eu pedi para vocês encaminharem para o meu e-mail, só que eu esqueci de colocar o educação, então meu e-mail ficou errado. Algumas pessoas me mandaram mensagem por celular, por WhatsApp. Devo dizer para vocês que eu não me importo com o horário, não me importo com o dia que der e ao horário que der. Vocês me encaminham e eu vou ler a hora que for possível e vou dar a devolutiva assim que for possível também. Mas eu estou à disposição, inclusive, para dúvidas referentes às disciplinas, sem problema nenhum.
Só vou me justificar em uma coisa. Eu não montei um grupo de professores, porque eu estou sozinha dentro das disciplinas do Inova, e eu fiquei com medo de não conseguir dar a atenção devida a vocês dentro de um grupo. Então, por isso que eu não montei nenhum grupo específico ainda de WhatsApp, mas o meu celular está à disposição, e qualquer dúvida, se vocês não quiserem me procurar diretamente, pode passar para o PC, que eu também tenho atendido os PCs dentro das dúvidas de cada um, tá? Eu trouxe para contar um pouquinho da minha história para vocês e fazer essa acolhida de hoje, um símbolo que me representa, que é a bonequinha matrioska. Não sei se vocês conhecem, essa é a minha. É uma bonequinha de madeira e uma grande característica dela, né, ela tem origem russa e é uma bonequinha que ela é feita de madeira e tem uma dentro da outra. Como que a matrioska entrou na minha vida? Eu não vou me ater às lendas, eu não vou me ater à história delas, vou contar um pouquinho como ela surgiu e por que ela me representa. Em um dado momento da minha vida, eu fiz uma brincadeira com um amigo, dizendo que eu era uma cumbuca, que as pessoas costumam falar assim, você tem que achar a tampa da sua panela, e eu costumava brincar que eu era uma cumbuca, e cumbuca não tem tampa. E aí um amigo, na ocasião, me falou que, na verdade, eu não era uma cumbuca, mas eu era uma matrioska. E que eu só conseguiria ser feliz completamente quando eu encontrasse alguém que conseguisse me enxergar na minha essência, no que tem dentro, na última bonequinha. E aí eu vou falar um pouquinho de mim para vocês. Por fora, a matrioska, ela é completa, né? Ela tem todos os detalhes. O que a gente mostra nas redes sociais, o que a gente mostra para as pessoas, muitas vezes não é o que a gente é internamente. Muitas vezes é um personagem, muitas vezes você usa algumas máscaras e às vezes não é de forma negativa. Às vezes você usa as máscaras até para se adaptar a algumas situações, para conseguir lidar com algumas coisas de uma forma mais tranquila, digamos assim. Pelo menos internamente falando. Dentro desta que todo mundo vê, que as pessoas conhecem de falar, do nome ou da imagem, tem uma outra. E essa outra Renata é a Renata que começou a construir o seu projeto de vida. Eu sou filha de pessoas muito humildes. Meu pai, ele aposentou no final da vida dele como servente de pedreiro. Trabalhou a vida inteira em laticínios, mas terminou a vida como servente de pedreiro, e a minha mãe doméstica. Fiz faculdade na Unesp, ganhei a inscrição do meu vestibular na época, estudei a vida inteira em escola pública e tinha um desejo de me tornar, e inicialmente queria fazer psicologia. Mas na época eu já cursava Cefam, fazer psicologia demandava uma organização melhor para essa mudança de cidade e tudo mais, eu acabei optando por pedagogia na Unesp de Prudente. Fui embora, passei por todas aquelas lutas que todo estudante universitário passa, e o fundamental, o ponto alto da questão, né? Os meus pais não tinham estudo superior, mas eles investiram tudo em mim, tudo que eles não tinham. Eles investiram, eles acreditaram no meu projeto de vida, que é uma coisa que muitos dos nossos alunos não têm, uma família que acredita no projeto de vida deles. Eles não sabiam como eles iam me ajudar financeiramente, mas eles sabiam o que eu queria. E o que eu queria? Eu queria fazer uma faculdade de pedagogia, que era um curso que tinha em várias faculdades aqui da nossa região, mas eu queria viver a universidade. Eu queria viver as situações que o campus me oferecia. E aí eu fui para Prudente, me envolvi em vários projetos dentro da faculdade, trabalhei com EJA, trabalhei com psicopedagogia dentro da clínica escola da Unesp, trabalhei dando aula de teatro, fui pedagoga do Corpo de Bombeiro, trabalhando em projetos sociais, trabalhei ajudando em aulas de informática, enfim, vivi a minha universidade todo o tempo. Trabalhei um tempo também fazendo uma articulação com o pessoal do Programa de Alfabetização Solidária, em Itabaianinha, Sergipe, até que eu entrei no Estado como PEB1, a minha formação, o meu trabalho inicial foi como PEB1, passei pela vice-direção, até chegar em Adamantina, na diretoria de ensino, trabalhando com projetos sociais.
Aí vocês podem me dizer assim, esse sempre foi seu projeto de vida? O meu projeto de vida era ensinar. Meu projeto de vida era passar para as pessoas um pouquinho do que eu sei. E nessa trajetória as coisas meio que foram acontecendo, as coisas foram se encaixando. E quando eu me vi, eu estava completamente realizada no que eu estava fazendo. Tem uma história, né? Tem uma máxima que diz que quando você faz o que gosta, você não trabalha. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que quando você gosta do que você faz, aí que você trabalha, porque você se dedica a tudo que você está fazendo de uma forma muito genuína mesmo, significativa. A mesma intenção que a gente tem que levar para as nossas aulas é a intenção que a gente tem que colocar no nosso próprio projeto de vida, porque senão as coisas não acontecem. Essa outra bonequinha aqui, que estava dentro das outras duas, ela evidencia um pouco desse processo formativo. Essa vontade de aprender, essa necessidade de buscar, essa necessidade de me colocar como pessoa. Teve um momento da minha vida que eu tive que me questionar e eu tive que colocar em jogo as minhas questões emocionais e a minha questão profissional. Eu estava com um currículo muito bom, estava com a oportunidade, com a faca e o queijo na mão, mas eu passei por uma situação emocional que precisou fazer com que eu reestruturasse tudo isso. Eu precisei parar em um certo momento e colocar os pingos nos is para conseguir ir em frente e não paralisar. O medo faz essas coisas. Ou a gente paralisa, ou a gente usa ele como mola e a gente começa a levantar aí, né? Levantar a poeira. Com isso tudo veio uma maturidade e veio uma consciência do quanto partia de mim. Essa autoestima, esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade não estava no outro, estava em mim. As pessoas, na verdade, elas estavam compartilhando de um momento comigo, mas o grande responsável pelos meus atos, pelas minhas ações, era eu mesma. E por fim, sobra o que eu sou, na verdade. Não sou uma pessoa grandiosa, digamos, em excelência, em aparência, em evidência, mas eu sou uma pessoa que tenta, do meu jeito muito simples, passar um pouquinho do que eu sei para vocês e, na verdade, trocar com vocês, porque muitas das avaliações que eu recebi, elas evidenciaram, assim, uma delicadeza muito grande, que é a delicadeza com que o trabalho com competências socioemocionais imprime. Então, eu fiquei muito feliz com as coisas que eu recebi. E aí eu vou voltar um pouquinho nisso. O que é o meu que bom, o meu que pena e o meu que tal? O meu que bom é que bom que eu tenho vocês do outro lado, que bom que eu tenho a oportunidade de dedicar um pouco do meu tempo com a organização desses materiais e com a transmissão disso para vocês. Mas que bom que muitos de vocês, que a grande maioria de vocês está muito aberto. Que bom que muitos de vocês, só de ouvir alguma dica, algum ensinamento, às vezes até alguma coisa que vocês já sabem, mas vocês estão tão sedentos de conhecimento que muitos de vocês vêm muito vazio, se coloca como um vaso vazio e se enche desses conhecimentos que todos nós estamos tentando passar para vocês. E que bom que vocês estão transformando isso em ações lá na sala de aula, lá com os alunos, lá com o processo de ensino-aprendizagem, que está superando todas as expectativas. Que pena que nós tivemos que reformular todos os nossos projetos. Que pena que eu não posso estar com vocês mais vezes e que pena que a gente não pode se encontrar, se conectar fisicamente. Mas que bom também que eu estou tendo a oportunidade de me recolocar nesse universo com coisas que eu não fazia. Eu não gravava vídeo de jeito nenhum. Então, para mim, eu costumo brincar que é um parto a fórceps, porque para mim é muito difícil mesmo. E que tal a gente trocar mais experiências? Então, eu queria que vocês usassem esse número de celular e esse e-mail para me mandar também as práticas de vocês. Aquela prática que você falou, poxa, que legal, isso funcionou muito. Compartilha comigo. Compartilha comigo para a gente poder trocar e a gente poder trazer a experiência de vocês para esses ATPCs
e que a gente inspire outras pessoas, porque se a gente não estiver aqui para promover mudança, se a gente não estiver aqui para transformar as vidas dos nossos alunos e as nossas próprias vidas, a gente não está fazendo sentido, não faz sentido a nossa presença, né? Nesse segundo momento, eu quero falar um pouquinho do alicerce das competências socioemocionais. Eu passei para vocês as competências, né? As macrocompetências, abertura ao novo, amabilidade, autogestão, engajamento com os outros e resiliência emocional. Passei esse modelo organizacional para vocês também e mandei no outro slide o resumo, né, de cada uma dessas macrocompetências e as subcompetências. Desculpa que eu voltei aqui sem querer. Dentro dessas macrocompetências, eu vim falar com vocês um pouquinho, só para vocês registrarem, eu falei em sugestões de atividades. E, na verdade, eu vou partir da letra A. Eu vou partir do começo, eu vou partir do início do alfabeto. Quando eu falo em abertura ao novo, na verdade, não é tudo que a gente está vivendo hoje. Mas quando eu trago essa abertura ao novo para a realidade que nós estamos vivendo com os nossos alunos, nessa busca ativa, nessa necessidade de que todos se envolvam nesse processo formativo e de que todos se apropriem do uso das tecnologias, que sejam mais empáticos no sentido de olhar para a dificuldade do outro, de às vezes se expor, de às vezes ter um espaço para estudar, de às vezes ter uma organização para que esse estudo aconteça, eu vou atrelar a abertura ao novo à autonomia. Então, quando vocês forem pensar em uma atividade sobre a abertura do novo, pensem de que forma que essa atividade vai possibilitar que o meu aluno se torne autônomo. Porque quando eu estou investindo na autonomia do meu aluno, eu estou colocando uma sementinha, fazendo com que ele tenha coragem de aprender, curiosidade de aprender, coragem de buscar. Que ele possa, da forma que ele tiver mais desenvoltura, que ele tiver mais familiaridade, colocar a criatividade dele em jogo e mostrar, se engajar e dizer, não, eu me desafiei, mas eu consegui fazer isso. Por mais que a gente esteja lidando com alunos que não são do ciclo 1, não são da educação infantil, nós estamos lidando com alunos que mais do que nunca estão precisando ser autônomos, estão precisando se organizar, estão precisando se responsabilizar pelo processo de ensino-aprendizagem. E muitas vezes, é claro, nas nossas práticas, dentro das metodologias que nós estamos utilizando, fazer com que esse protagonismo do aluno apareça. E para que esse protagonismo apareça, ele precisa ser um aluno autônomo. Dentro da amabilidade, eu trouxe um outro A para vocês, que é o auto-amor. Eu ofereço aquilo que eu tenho. Eu transbordo para o outro aquilo que está grandioso em mim. Eu preciso fazer com que o meu aluno se ame. Então, eu preciso trabalhar o auto-amor para que ele consiga amar o outro. Quando eu me amo, quando eu me respeito, quando eu olho para o outro com um olhar de acolhida. Quando eu falo em acolhimento, eu estou acolhendo o outro. Eu estou recebendo um pouquinho do outro em mim. Eu estou dando espaço para que a troca e a conexão entre eu e o outro aconteça. E essa relação, ela é uma relação baseada na confiança. Confiança do professor-aluno, e aí eu volto na questão da pedagogia da presença e na questão do protagonismo, tanto do aluno como do professor. Autogestão. A autogestão eu vou trazer como um mecanismo, como uma atividade de a autorresponsabilidade. Os nossos alunos, eles estão necessitando da autonomia, mas eles estão necessitando também de uma autogestão. Eles estão precisando ter consciência de que é momento de focar nos estudos, é um momento de ter muito claro aonde ele quer chegar, é um momento de se tornar responsável por esse processo. Eu não vou colocar no outro a responsabilidade de resolver tudo isso, mas eu vou colocar para mim a responsabilidade.
e eu vou me organizar para que isso aconteça. Se na minha casa eu não tenho um espaço para estudar, eu vou criar um espaço para estudar dentro das minhas possibilidades. Se eu não tenho ali à minha disposição livros, eu vou conversar com o meu professor, eu vou conversar com o meu tutor, no caso da escola de tempo integral, e eu vou buscar estratégias para que eu consiga me autogerir. Vai ser fácil? Não vai. Realmente não vai. Parece que o dia que você quer focar nas coisas, parece que acontece de tudo. E isso não é com os alunos só, é com os professores também. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação muito boba. Eu fui participar de uma live com o Geraldo Pecorari. Na hora da minha fala, passou o caminhão de ovo na frente da minha casa, vendendo ovo. Não apareceu o barulho na live, mas aquilo já me desconcertou de um tanto. Eu falei, poxa vida, estava o maior silêncio até agora. A última TPC que eu gravei para vocês, estava quase finalizando. A minha mãe brincou com o meu cachorro. E aí atrapalhou a gravação. Tive que parar, tive que me reestruturar e fazer novamente de novo. Mas por que acontece? Primeiro, porque eu tenho um foco. Segundo, porque eu estou determinada a fazer isso. E terceiro, porque sou persistente no que eu faço. Então, tá ficando perfeito? Não tá. Se vocês olharem meu primeiro vídeo, eu não conseguia nem me organizar para cuidar do slide e cuidar da minha fala ao mesmo tempo. Eu ficava o tempo todo pedindo para o Thiago passar os slides. Na segunda vez, eu tentei gravar o vídeo sozinha, apanhei um pouco, o Thiago teve que fazer umas montagens, enfim. Hoje eu estou tentando pela terceira vez. Participei de algumas lives com muito medo, com muita insegurança. Tive uma dificuldade de organização tremenda. Então, assim, o que eu quero fazer com que o meu aluno desenvolva, eu preciso vivenciar e eu preciso viver aquilo, porque a verdade que eu vou passar para o meu aluno, ela é diferente. Qual é a minha intenção? Onde eu quero chegar? Qual é o meu foco? Isso a gente não pode perder de vista. Dentro do engajamento com os outros, eu vou trazer como A principal para vocês a assertividade. O que eu sei, o que eu aprendo, ele só faz sentido quando eu começo a provocar mudança no outro, quando eu transformo o meu entorno. Então, de que forma que eu posso imprimir as coisas que eu acredito, expressar as minhas opiniões de uma forma assertiva, de uma forma que eu pense no cuidado com o outro, de uma forma que eu seja delicado com o outro, de que forma que eu posso expressar o que eu estou precisando no momento, o que eu necessito no momento, de que forma que eu posso gerir os meus sentimentos para mobilizar as pessoas que estão em volta de mim. O que eu posso fazer para gerar mudança em mim e ao mesmo tempo no outro? Então, de que forma que eu estou engajado, de que forma que eu estou conectado, de que forma que eu estou contribuindo para o meu aluno, para o meu colega de sala que tem dificuldade, de que forma que eu estou contribuindo para o meu colega de profissão que tem dificuldade de fazer uma gravação de vídeo, que tem dificuldade de mandar um e-mail, que tem dificuldade, seja lá o que for. Seja lá qual dificuldade for. Eu vou defender o meu ponto de vista, eu vou confrontar o meu ponto de vista se for necessário, com a minha equipe gestora, com os meus colegas, com os meus alunos, mas eu vou gerar mudança. Então, quando eu me engajo com o outro, eu não estou só tomando a iniciativa de fazer algo, mas eu estou gerando mudança, eu estou gerando transformação também no outro. Dentro da resiliência emocional, eu trouxe para vocês a autoconfiança como a principal de atividade aí. Eu me amo, eu me responsabilizo pelo processo e eu confio em mim. Eu passo a trazer em mim a certeza de que eu vou conseguir, a certeza de que vai ser difícil, de que eu vou ter contratempos, mas eu acabo antecipando um sucesso para mim. Eu sei que as minhas ações, elas vão gerar algo positivo. Elas vão trazer um crescimento, elas vão me tornar alguém melhor. Em último caso, se nada der certo, você aprendeu. Lá no nosso primeiro encontro, eu contei uma história para vocês, e essa história era de resiliência. Essa história era de alguém que quebrou a cara várias vezes, que achou que estava tudo errado, mas que lá no final percebeu que todos os erros que tiveram no meio do caminho, todas as pedras, elas serviram de impulso. Elas fizeram ir para frente.
Se eu não me engano, teve uma fala do Luciano, eu acho que foi em ATPC, que ele usa até um texto do Bessa falando exatamente disso, que até um tropeço ele te leva para frente. E ele vai te levar para frente a partir do momento que você tiver confiança de onde você quer chegar. Tem aquela frase que ninguém aguenta mais da Alice no País das Maravilhas, mas é bem isso. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve, qualquer recurso serve. Mas quando você tem uma intenção, tanto com você, como para o seu aluno e como para o tipo de ensino que você quer ofertar para esse aluno, você acaba conseguindo esse sucesso com certeza. Nesse terceiro momento, nós vamos trazer à memória um pouquinho de tudo que aconteceu. Do projeto de vida nasceram as eletivas. Nós tivemos lá a semana de acolhimento, né? Cada escola se organizou dentro de uma possibilidade, né? E muitos de vocês fizeram essa atividade da escalada dos sonhos, vocês fizeram os varais, teve uma escola que fez um jardim, e daí cada aluno era simbolizado por uma sementinha ali, o sonho dele, algo que ele estava plantando para colher depois. Todas as atividades, elas tinham um objetivo de fazer com que o aluno compreendesse que ele estava partindo de um sonho, partindo de algo do imaginário e trazendo para a realidade, trazendo para o concreto. Então, nesse momento, foi apresentado para o grupo algumas alternativas que poderiam ser realizadas para sistematizar esses sonhos. Então, o aluno já chega, todo mundo sonha, todo mundo tem um sonho. E de que forma que eu vou organizar esse sonho para que ele se transforme em projeto e que ele dê origem às eletivas? A eletiva nada mais é do que uma disciplina que ela me aproxima da realização do meu sonho. Quando eu monto uma eletiva, a minha preocupação tem que ser de que forma que essa disciplina está atendendo aquele sonho inicial do meu aluno e que virou o seu projeto de vida. Aí vocês podem me dizer assim, ilusão isso que você está me falando, porque muitos alunos ainda não têm projeto de vida. Aí eu vou dizer para vocês, quantos adultos não têm projeto de vida, porque lá atrás, no seu processo formativo, eles não tiveram a oportunidade de olhar para os seus sonhos e sistematizar esses sonhos e fazer com que o projeto de vida dele acontecesse. Quantos de nós estamos frustrados porque no meio do caminho a gente se perdeu e a gente já não sabia qual era o nosso projeto de vida? A partir da escalada dos sonhos, que é uma situação fictícia, a gente faz um exercício e a eletiva passa a ser moldada e elaborada dentro dessa questão. A equipe gestora se organizou, ela consolidou esses sonhos, ela organizou as turmas, ela pensou nos impactos de horário, ela construiu as atividades, elas se organizaram da melhor forma possível. Não foi fácil. Nós tivemos dificuldade com professores, nós tivemos dificuldades com tempo, dificuldade com espaço, mas no final, lá no debate das eletivas, cada professor acabou tendo ali a sua eletiva atribuída e precisou se organizar para que ela acontecesse. Vocês montaram as ementas, vocês montaram o projeto de eletiva, vocês preencheram um documento indicando, né, quais eram as competências e atitudes essenciais para que aquela eletiva se constituísse e acontecesse. Vocês indicaram dentro da unidade escolar o papel de cada um dentro dessa proposta, da equipe gestora, dos alunos, do professor, dos funcionários, pensando no êxito dessa eletiva. Eu já trouxe essa imagem para vocês no encontro passado, mas ela saiu cortada e eu não percebi. Por que eu trouxe ela de novo? Porque os registros de todas as disciplinas do Inova, eles são dentro dessa lógica, tá? Diferentes registros, eu não preciso me ater a um único. E, na verdade, não vale só para o Inova, vale para todos os componentes curriculares. Todos os componentes curriculares, devido à situação que nós nos encontramos hoje de isolamento social, de trabalho remoto, nós precisamos ter o máximo de ofertas possível para que eu consiga atender a todos os alunos nas suas peculiaridades. Tinha um curso do Estado há um tempo atrás que chamava Todos Aprendem.
e cada um aprende de um jeito. Um aprende pelo visual, o outro aprende pelo tátil, o outro é melhor na escrita, o outro é melhor na tecnologia, o outro é melhor na apresentação, e a gente precisa fazer com que essas possibilidades elas apareçam no nosso trabalho. Voltando aqui, a gente fez nascer as eletivas dentro do panorama que nós tínhamos naquele momento. Podíamos contato físico, podíamos aglomerar pessoas, podíamos programar eventos, podíamos fazer visitas, podíamos fazer o prático. E como fazer tudo isso remotamente? Bem, muitas escolas, elas se organizaram para focar nas competências socioemocionais. Muitas escolas se organizaram trabalhando outros exemplos de eletivas. E aí a questão é, de que forma que o trabalho que eu estou oferecendo para o meu aluno continua em consonância com o projeto de vida dele. De que forma a minha eletiva está contribuindo para que o meu aluno reformule, reestruture, enriqueça o projeto de vida dele. Tivemos o feirão, o aluno escolheu a disciplina que casava melhor com o projeto de vida dele, dentro das possibilidades. Se eu tiver um aluno que não conseguiu entrar na disciplina de eletiva que ele queria, ele foi conscientizado, espero eu, que ele tenha sido conscientizado com a ideia de que tudo que a gente aprende, nada é perdido. A aprendizagem não ocupa espaço e, pelo contrário, nos torna melhor sempre. E, pelo menos na maioria das vezes, e de que forma que a gente vai culminar esse trabalho todo que foi desenvolvido. Bem, eu trouxe duas palavras para a gente refletir uma coisa. Mudança e transformação. Quando eu penso em mudança, eu penso de tirar uma coisa de um lugar e colocar em outro. Mudou o nosso panorama. Nós não estamos na escola, nós estamos em casa. Continuamos com os nossos projetos de vida, continuamos com os nossos sonhos, continuamos com os nossos objetivos traçados. O que mudou? Mudou o lugar onde isso tudo está acontecendo. Mudou a forma como eu vou trabalhar tudo isso. Portanto, não adianta eu pegar a aula de eletiva que eu planejei lá no início do ano, lá quando eu oferecia a disciplina no feirão, e querer remotamente fazer exatamente o que eu me prontifiquei a fazer naquele momento. Não é uma simples mudança que nós estamos fazendo. Nós precisamos transformar o que nós fizemos. Nós precisamos dar uma forma diferente à disciplina eletiva que foi construída. Muitas escolas já estão fazendo isso, muitas escolas já conseguiram se adaptar, mas é da realidade de cada unidade escolar. Cada um foi se adaptando dentro do que podia. Algumas escolas conseguiram isso com uma facilidade maior, outras com uma facilidade menor. Outras com muita dificuldade, né? E aí, qual que é a minha proposta? Que vocês revisem novamente o que vocês estão oferecendo dentro das eletivas. Renata, minha eletiva é impossível eu conseguir adaptar ela para a realidade de remota. Eu preciso, era tudo prático. Tentem, então, focar na parte teórica dessa disciplina, numa pesquisa, numa oferta de vídeo, numa dica de leitura, numa videoaula, numa experiência, alguma coisa assim. Aí vocês me dizem assim, mas aí vai mudar completamente, vai mudar, vai transformar, aliás, não vai só mudar, vai transformar a ideia que eu tinha anteriormente para trazer para essa nova realidade. O que eu não posso perder de vista nesse processo? Eu não posso fugir muito da essência da minha eletiva. O que eu não posso? Eu não posso esquecer que as competências socioemocionais são base de tudo isso. Eu não posso esquecer de onde eu vim. Da onde veio tudo isso? Veio de um projeto de vida. Aonde eu estou agora? O que eu tenho disponível? O que eu tenho para hoje para poder desenvolver isso e onde eu quero chegar? Como que isso tudo vai culminar? Essa imagem está um pouquinho ruim, mas dá para vocês entenderem a minha proposta, né? Na verdade, isso daqui é uma boa prática de uma amiga.
E são algumas ideias de culminância para as eletivas. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo outras ideias brilhantes, mas aqui são algumas, né? Maquete, jornal, jogos, degustação. Não consigo fazer num aglomerado de pessoas, mas eu consigo, de repente, fazer lá na minha casa. Quem tiver com oficina de culinária, alguma coisa assim, eletiva de culinária. Uma coreografia, uma pintura, uma dramatização, uma música. No caso de quem está fazendo de astronomia, né? Lançamento de foguetes, banners, jogos lógicos, fotografia, jogos digitais, curta-metragem, relatório de projeto de pesquisa, experimento simples, contação de histórias, histórias em quadrinhos e outras tantas possibilidades que tem por aí. O que eu quero deixar muito claro para vocês? É possível, várias escolas estão conseguindo fazer, conseguindo elaborar. Se organizem dentro da proposta que já vem acontecendo na escola de vocês, mas não percam de vista a essência da disciplina. Eu ouvi de muitas pessoas assim, quando na época de atribuição. Eu vou pegar a eletiva porque é facinho, eu tenho um projeto pronto lá na minha casa e eu consigo fazer. Será que esse projeto atende ao desenvolver o meu protagonismo enquanto professor e o protagonismo do meu aluno? Será que eu desenvolver esse projeto que está prontinho, eu estou colocando o meu aluno em jogo para trabalhar ativamente nesse processo? Essa culminância, ela está evidenciando a trabalheira que eu fiz? Porque muitas vezes a gente peca na hora de finalizar os nossos projetos, às vezes a gente deu sangue durante todo o processo e na hora de fazer a culminância, a gente não cuida. E aí não aparece o que a gente desenvolveu. Então eu gostaria muito que vocês compartilhassem comigo. Se alguém tiver alguma dúvida mais pontual, não tenham vergonha de me ligar, de mandar e-mail, de mandar mensagem. Nós estamos aqui para nos ajudar. O que eu não consegui fazer sozinha, eu também vou procurar ajuda para trocar com vocês. Bom, quinto momento, na verdade, vai ser um pontapé inicial, que é o processo avaliativo. Eu quero que vocês pensem, eu coloquei aqui circule e rememore, porque na verdade esse slide estava pré-organizado para acontecer em uma formação presencial. Mas vocês vão pensar aí em situações, em imagens que representem situações que vocês viveram em relação à concepção que vocês têm de avaliação. Vocês vão eleger uma imagem, na verdade, que represente uma característica da avaliação no processo de vocês enquanto alunos, enquanto professores também. Uma experiência positiva, ou uma experiência negativa, ou uma experiência neutra. Junto com a avaliação desse encontro, eu quero que vocês me mandem essa imagem, tá? De uma experiência positiva, uma experiência negativa ou uma experiência neutra. Se vocês tiverem rede social e quiser me marcar também nas redes sociais, eu tô como Renata com 2 T's Batista, tanto no Facebook como no Instagram. Se vocês quiserem escolher uma imagem e compartilhar comigo, também pode ser. Eu só quero ter um panorama das concepções de avaliação que vocês têm ao longo da trajetória de vocês para conseguir organizar os próximos passos da nossa formação. Avaliação em tecnologia, inovação, PV e eletivas, né? Então, o que é esse processo de avaliação dentro dessas disciplinas? A gente tem aqui uma tarefa didática necessária, a gente precisa avaliar o processo e como ele está acontecendo, como ele se configura. E, na verdade, durante todo o processo dessas disciplinas, a gente precisa avaliar qualitativamente como que o aluno está se engajando ou não está se engajando nesse processo. Eu preciso, dentro dessa avaliação formativa, acompanhar a progressão das aprendizagens, o que está ficando de aprendizagem para o aluno ou não. Na verdade, toda aula ela só faz sentido quando ela gera um processo de transformação no aluno, e para que essa formação chegue no aluno, a gente precisa ir se avaliando. Vou dar um exemplo chulo, mas que vocês vão me entender. Tem uma viagem para fazer até São Paulo. Meu carro tá capenga. Eu não vou sair daqui, esperar chegar lá em São Paulo para ver se ele aguentou a viagem. Eu preciso, ao longo desse trajeto,
Eu preciso ir avaliando como o meu carro se comporta nesse trajeto, para ver se eu não preciso parar, se eu não preciso fazer uma revisão, se eu não preciso pedir para alguém dar uma olhadinha no meu carro. Então, eu preciso ter muito claro onde eu quero chegar, mas eu preciso compreender que existe um trajeto entre a minha linha de partida e a minha linha de chegada. Essa avaliação, ela vai ser um auxílio, tanto para o professor como com o aluno, para decidir os próximos passos, para tomar decisões importantes dentro desse processo. E por que eu vou avaliar esse aluno? Eu não vou avaliar esse aluno por conceito, né, dentro desse processo, desse componente novo. Porque a intenção é mobilizar os alunos para que desejem estar e participar ativamente da escola. Eu não estou me engajando para ter uma nota. Eu estou me engajando para eu fazer parte do processo, para eu ser ator nesse processo, para eu ser ativo nesse processo, para eu fazer parte do contexto. Então, qual é a diferença, né? Muitas vezes a gente tinha uma avaliação focada no professor e na instituição, na escola. Hoje eu parto do aluno, a essência do Inova é o aluno. Eu vou pensar em diferentes formas de avaliar esse aluno, considerando que eles são diferentes, considerando que eles têm habilidades diferentes. Eu vou avaliar a avaliação desses novos componentes, ela tem que ser tão nova quanto a forma de avaliar esses novos componentes, ela tem que ser nova literalmente. Não adianta eu dizer que eu estou trabalhando um componente novo se a minha cabeça continua retrógrada e eu continuo avaliando da mesma forma que eu fui avaliado lá atrás, quando nem existia a possibilidade de pensar nesse aluno tão protagonista assim. E aí, a avaliação do currículo que engloba tudo isso. Então, eu penso na diferença de avaliação, eu penso nesses novos componentes, mas tudo isso está atrelado a um objetivo maior, que é o currículo paulista. Como vocês vêm analisando, a BNCC, ela não está só para o Inova, ela está para todos os componentes curriculares. Dentro dessa proposta toda, a gente estava necessitando de um momento formativo, de um momento de troca de experiências. Eu tenho acompanhado algumas aulas dentro do Centro de Mídias e também estava sedenta de ouvir algo de outras pessoas, assim, né? E aí isso aconteceu. Esse é o slogan do projeto Inova Educação, do programa Inova Educação, que é transformação hoje, inspiração amanhã. Eu promovo um ensino diferente, eu gero transformação hoje, eu estou sofrendo hoje, porque eu estou construindo muitas coisas do zero, acredito que vocês se identificam muito com isso, mas nós somos inspiração lá na frente. Tudo que nós estamos construindo esse ano, há muita labuta e com muita dificuldade, ela vai servir de inspiração para que os projetos sejam reestruturados, reorganizados, remodelados e, quem sabe, até modificados em algumas questões. Essa é a programação, que eu vou falar dela para vocês mais lá na frente, mas é só para vocês se organizarem. Respondendo algumas dúvidas que já chegaram para mim, eu preciso mobilizar a minha escola inteirinha, né, para assistir esse dia, né, participar desse dia. Não é obrigatório, porém é recomendável, porque é uma oportunidade da gente vivenciar essas 3 disciplinas, esses 3 novos componentes, dentro de uma estrutura de quem já trabalha, de quem entende com esse processo e de parceiros que foram essenciais para a construção desse programa dentro da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Bom, o Movimento Inova, ele está à frente dessa inovação da Secretaria. Quem está cuidando disso é a Bruna, que vocês devem ter visto dentro das formações do Centro de Mídias. Ela também está à frente do Centro de Mídias, e a professora Débora, que foi a campeã ela foi uma das finalistas do Prêmio Nobel trabalhando robótica com sucata. Então, é inspirador. A gente precisa ter esses exemplos até para dar um gás na gente e a gente pegar algumas ideias, né? Ele vai acontecer no dia 3/7. A proposta é criar um dia que amplie o acesso às atividades práticas, experiências significativas e conteúdos diferenciados, valorizando as práticas que já são sucesso na rede e contando com o apoio de instituições parceiras que vão dar um respaldo para a gente e trazer aí uma luz para alguns dos nossos projetos. Vai ser uma oportunidade para todos, alunos, professores, quem estiver interessado.
vai acontecer pelo Centro de Mídias e pela TV, e é um meio de vivenciar práticas ligadas a esses 3 componentes, né? Projeto de vida, eletiva e tecnologia. Mas o que é esse dia D, né? É um dia diferente, com oficinas ao vivo, transmitidas pelos canais da SEDUC. Nesse dia não vai ter programação de aulas, algumas escolas têm alguns plantões, algumas escolas têm uma organização diferente, aí eu aconselho que a escola se organize de uma forma que sempre tenha um grupo da escola assistindo, até para num outro momento vocês conseguirem trocar ideias. De repente, a sala inteira não assistiu, mas metade assistiu um, outra metade assistiu outro, a gente consegue estabelecer uma troca interessante nesse sentido. Gostaria até que a equipe gestora se organizasse de uma forma que sempre tivesse alguém acompanhando esse dia D, para depois vocês fazerem essas trocas. É óbvio que eu tenho conhecimento das demandas, é óbvio que eu sei que a escola não pode parar, mas é um dia importante para essa construção de disciplinas que foram introduzidas por uma necessidade, por estudos, não é uma coisa que caiu do céu de repente, e a gente precisa trabalhar dessa construção também, porque é uma forma de avaliar como tudo isso está acontecendo nas escolas. Entre todas as oficinas que serão apresentadas, os alunos poderão assistir as que mais lhe agradam. Então, em posse dessa programação, vocês, por favor, divulguem dentro da equipe de vocês, trabalhem com a equipe de vocês para que haja participação em massa dessa proposta. Será um momento pensado para dar voz aos alunos, engajá-los e saber mais sobre o movimento Inova. Podem participar todos os estudantes do ensino fundamental nos finais, ensino médio e EJA. Importante, o professor acompanhará a programação conforme a sua jornada. Ninguém vai ser obrigado a trabalhar mais do que está proposto. Portanto, no entanto, é importante. Então, quem tiver possibilidade de participar será bem-vindo. Como vai acontecer? Né? Vai acontecer ao longo do dia, com início às 7h30, horário de almoço do meio-dia às 2h, e o último evento é à noite, que é o encerramento, né? Pretende-se que auxilie a promover o protagonismo juvenil com os materiais que todos têm em casa. Então, na verdade, já é alguma luz aí em como trabalhar ativamente à distância, né? Remotamente. Essa é a programação mais detalhada, né? Do período da manhã e do período da tarde. Bem, vou terminar o dia de hoje com a mesma avaliação. Que bom, que pena e que tal. E eu espero que dessa vez mais pessoas me mandem, estou aguardando, porque isso faz uma diferença gigante no meu processo formativo também, na minha autoavaliação. Muito obrigada a vocês e até a próxima.